Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo então nós vamos falar sobre a captação de águas subterrâneas. Então, muito bem. A água subterrânea vai ser aquela água presente nos interstícios dos solos, faras, fendas, faras existentes no subsolo. Ela, no caso de surgência natural, vai compor as nascentes, né, as minas. E no caso aí de poços rasos profundos e drenos filtrantes, vai ser por meio de retiradas artificiais. A gente vai ter aqui como materiais que compõem os aquíferos, que é onde a gente vai fazer a retirada de água subterrânea, né? As rochas sedimentares, que geralmente são os melhores aquíferos, né? Então, por exemplo, arenitos e cascários. E aí depois a gente tem as rochas ígneas e as metamórficas, que são as que vão fornecer menos águas. Aí. No caso das ígneas, vai ser as águas armazenadas nas fissuras, e aí as metamórficas, então, os piores aquíferos. Bom, o aquífero ele pode ser então um aquífero livre, semi-confinado ou confinado. Qual que é a característica deles? Um aquífero confinado, ele vai estar confinado entre duas camadas impermeáveis, camadas que não têm a transmissão de água. O aquífero semi-confinado, ele vai estar entre uma camada impermeável e uma camada semi-permeável. E o aquífero livre, ele é livre na camada superior, então ele tem uma camada permeável, então não tem nada lá impedindo então, a entrada de água ou até a contaminação desse aquífero. Já nesses outros aqui, né, você vai ter o risco só de contaminação, no semi-confinado e no confinado, você só vai ter a contaminação nas zonas de recarga. E aí, em função, né, de cotas piezométricas, a gente pode ter poços aqui com diferentes aqui, alturas do nível de água, ou poços até jorrantes, né, em função da cota piezométrica e da pressão da água no aquífero. Bom, muito bem. As águas subterrâneas elas vão ser bem interessantes no ponto de vista que vão ter baixa cor, baixa turbidez, um bom aspecto aí, um bom nível de qualidade para distribuição, geralmente requerendo apenas a desinfecção para a aplicação de residual persistente. Exceções de situações em que você tem a contaminação próxima à captação. É relativamente fácil de se obter, né? E aí você também pode geralmente localizar essas obras de captação de água subterrânea próximas ao consumo, então você também gasta-se menos com adutores aí, né? Porém, né, você vai gastar com energia elétrica para o bombeamento, e esse sistema e os mananciais subterrâneos eles têm uma baixa taxa de recarga, né? Então você tem escoamento aí no subsolo aí com uma taxa de 1 metro por dia, enquanto que nas águas superficiais você tem na ordem de 1 metro por segundo, né? Então é bem devagar. Bom, o transporte de água, né, só relembrando, ele segue aí, ele é modelado então pela lei de Darcy, né, que considera então o fluxo laminar, né, e relaciona então a vazão com o coeficiente de uma condutividade hidráulica em relação à área e aí a variação da carga piezométrica, né, e a direção do fluxo. E é com base nisso, né, que a gente faz análise da hidráulica de poços. Na hidráulica de poços, a gente tem aqui os termos aqui, né? A gente tem o nível estático, que é o nível do lençol freático sem o bombeamento. Ao iniciar o bombeamento, isso aqui vai ter um rebaixamento, né, em torno aqui do poço. Então, aí, essa variação de nível aqui vai ser o nível dinâmico, né, pelo bombeamento, e isso vai gerar uma curva de depressão. Então, isso aqui é um ponto que a gente fica atento, né, porque isso aqui regiões que tenham muito poços, aqui você vai ter uma curva de depressão, isso quer dizer que o nível você vai encontrar a água no subterrâneo vai ser mais baixo. Né? Também, inclusive, isso é o que é utilizado também para conseguir a drenagem em valas, aí você está conseguindo atuar, né, trabalhar nesses locais aí pelo meio do bombeamento, que aí você faz essa curva de depressão e aí você tem o local seca. Né? Muito bem. No caso de aquífero livre, né, a análise aqui da vazão, você analisa aqui a transmissão de água, né, a permeabilidade aqui, o K,
por meio então da vazão de bombeamento desse poço, né? E aí relacionando então com as alturas de água observadas no cone de depressão em 2 postos de monitoramento em diferentes distâncias, né, raios do bombeamento aqui do poço. No caso de aquífero confinado, também você segue aqui essa relação também com 2 postos de monitoramento, né, vendo aqui a altura, né, tendo essa tensão, e com isso você tira a permeabilidade desse aquífero. A alocação lá de poços aí para perfuração, ela vai ser realizada então com assessoria de geólogos especializados. Vão ser realizadas perfurações de sondagem, também podem ser analisados os poços existentes na região, né? Então com isso você tem uma ideia do nível do lençol freático e, como eu falei, né, ficar atento também ao cone de depressão. Atentar-se também, né, elementos que podem gerar contaminação, então privadas, secas, fossas negras, enfim, está distante de 30 metros, fossas céticas, canalizações de esgotos, esterqueiras distante pelo menos 15 metros, e galerias de águas pluviais, escavações e edifícios, então 5 metros. Para a escavação de poços, né? No caso de poços rasos, aí, você pode fazer a escavação direta na base da enxada, pá, picareta, né? Lógico que ela não vai avançar muito, né? Ou também por meio de jato hidráulico, né? E aí no caso de poços profundos, então métodos percussivos e rotativos. No caso aí de métodos percussivos, a gente vai ter algumas variantes, né? O a cabo e o pneumático, né? Então cada um deles aqui tem suas particularidades, mas basicamente você tem aqui percussões, pancadas para fazer o avanço aí do poço, né? O a cabo aí vai ser o menor custo operacional, só que você vai ter uma velocidade menor de perfuração e ele vai até 400 metros. O pneumático ele tem maior rapidez, só que ele vai ter um custo maior, né, por conta disso, e vai se aplicar somente em rochas duras. O rotativo, a gente vai ter também 2 variantes, um com circulação direta e outro com circulação reversa. Com a circulação direta você vai fazer o uso de um fluido de perfuração para auxiliar. Esse fluido geralmente ele tem materiais argilosos bem finos, que vai ter o problema, né, de poderem comatar as paredes do poço, né? Isso também vai gerar dificuldades para fazer o desenvolvimento do poço, que é a retirada dos materiais finos, já que a gente está lançando finos para o desenvolvimento, para fazer a escavação, né? Ele requer esse fluido aí, e ele tem um rendimento muito baixo para rochas duras, mas para as rochas sedimentares ele perfura muito bem. Já com a recirculação reversa, ele vai não precisa usar o fluido, né? Com isso pelo menos você vai não tem aqueles problemas todos devido ao fluido, que é a comatação, dificuldade de desenvolvimento, né, do poço, mas é um sistema mais sofisticado que vai ter também um custo maior. Bom, projeto de poços, então vocês vão fazer o que, né? Fazer uma estimativa da vazão do poço, uma previsão do nível dinâmico, estabelecer o perímetro de proteção sanitário e aí então fazer as definições aí de diâmetro da tubulação que vai ser desse poço aí. Recomenda-se no mínimo aí 150 milímetros, porém, né, pode ser também adotado 125, 100, 75 milímetros, por quê? Porque também quanto menor o diâmetro, menos você se gasta também com bombeamento aí, né? Então, isso que eventualmente pode ser também permitido aí também, né? Buscar então o menor diâmetro possível, né, para as vazões necessárias. Esse diâmetro ele deve ser suficiente também para permitir a descida do revestimento, descida dos filtros com uma folga de 3 polegadas de cada lado também, porque essa folga de 3 polegadas é para você colocar o pré-filtro, que é o material granular que vai em volta desses revestimentos e filtros. E também internamente você tem que ter um espaço também mínimo anular de 25 milímetros para a inserção da bomba que vai dentro da tubulação lá no fundo, né? E além disso tudo, né, você tem uma boa eficiência hidráulica de funcionamento. Então aqui a gente tem
os diâmetros em função de vazões, né? Então sempre procurar o menor diâmetro possível em função das vazões, né? O revestimento é uma tubulação lisa. A função dela é sustentar as paredes do poço e permitir então a introdução da bomba e também, né, isolar o poço de contaminações aí. Então você vai isolar dos outros aquíferos indesejados e outros materiais aí que possam estar contaminando o poço. O filtro é um material que vai estar se ligando então à parte do revestimento, mais na parte que você vai estar coletando a água do manancial subterrâneo. Nessa entrada das ranhuras dos filtros você vai ter velocidade entre 0,03 e 0,08 metros por segundo. Então, como eu falei, esse diâmetro aqui ele deve ser compatível com os tubos lisos. Aqui esses tubos aqui tem ranhuras, que vai ser por onde vai ter entrada de água. Esses dimensionamentos dessas aberturas vão ser em função dos materiais, a granulometria do aquífero e do material do pré-filtro. Então, a abertura aí vai ter que ser o que? 40%, no caso de formação com coeficiente de desuniformidade maior que 3, e 50% no caso de formações aí com coeficiente de desuniformidade menor ou igual a 3. Então aqui a gente tem aqui alguns exemplos de filtros, né? Então isso aqui é o arranjo aqui de como é que ficaria então um poço, né? Então aqui essa parte aqui inicial a gente vai ter como revestimento, na parte aqui de coleta de água a gente vai ter a tubulação com filtro. Em volta aqui, isso aqui vai estar preenchido com material granular, material geralmente quartzoso, né? Vai ter uma determinada granulometria e ele vai servir como pré-filtro. Qual que é a vantagem aqui, né? Você evitar o carregamento de finos, evitar o bloqueio dos filtros, né? Por esses finos do material em torno do aquífero, né? Aí no caso do aquífero multicamada também você ter essa preservação aí também, né? Esses materiais aí, essa retenção de materiais. A abertura aí do filtro, então, ele deve ter pelo menos 85% do material do pré-filtro, e o espaço anular mínimo aqui deve ser de 75 milímetros. Então isso aqui vai ser um material, como eu falei, granular, né? Ele tem um coeficiente de uniformidade menor que 2,5, né? Tem que ser um material que não vai soltar, né? Tem que ter estabilidade física e química para não... É água, né? Então ele não pode ficar soltando compostos, né? E ele vai ter algumas vantagens aí, então ele vai captar mais, aumentar a área de captação, né, de água lá do subterrâneo. Você vai aumentar a permeabilidade aí em torno ali por usar esse material granular, né? Então você tem menos perda aí por atrito, né? Também com isso você vai ter um rebaixamento, uma curva de rebaixamento aí menor, né? E aí você também evita também a longo prazo aí o colapso sobre o filtro, então com isso você aumenta a vida média do poço, né? Outra técnica também utilizada lá em poços, né, é a cimentação. A cimentação ela vai ser utilizada aí para você evitar, né, contaminação do poço ou a mineralização. Então ele pode ser utilizado então, na parte superficial, né, então no topo ali próximo ao solo. Ele pode ser que entre o aquífero indesejado e o aquífero que você está retirando a água. Ele pode também ser no fundo do poço, né? E enfim, também para proteção sanitária, para evitar contaminações. Então você vai colocar lá cimento, areia, você vai especificar o traço, né? Por exemplo, que nem aqui 1:2, uma parte de cimento, 2 partes de areia, aqui para o fundo. E aí, com isso vocês fazem então a cimentação. E aí ao final, né, da construção do poço, você faz o desenvolvimento. O desenvolvimento é o que? Você fazer a retirada dos finos. Essa retirada dos finos aí pode ser por ar comprimido, né? Que aí vocês têm aqui gestão aqui de ar comprimido, ou também por meio de válvulas aí, e aí você vai gerando aqui pressões aí que vai expulsando aí esses finos aí de dentro do poço, e também fazer o bombeamento então em vazão maior do que a vazão de
de operação, né? Então você vai fazer um bombeamento em alto valor, em alta vazão, isso vai puxar lá os finos e aí você tem o desenvolvimento aí do poço. E aí, finalmente, no funcionamento mesmo, você vai ter o bombeamento em si. Como eu falei, o bombeamento, a bomba ela é instalada dentro aqui do poço, né, lá no subterrâneo. Você tem aqui a descida da fiação, da própria tubação. Depois aqui isso aqui cai para o barrilete, depois, e aí segue para desinfecção e distribuição. Então você tem aqui os níveis estáticos, nível dinâmico, né? Em volta do poço você tem aqui o filtro e tudo mais, né? Então aqui os materiais utilizados, né, gente? Recomendo aí, no caso aqui do Tsuchiya, você tem um capítulo só também sobre captação de água subterrânea, e aí nesse capítulo vocês têm mais detalhes então sobre o assunto. Então é isso, né, gente? E a gente se vê então nos próximos vídeos.